A paz de Cristo Jesus. Queridos, presta bem atenção em nome de Jesus, para você entender. Os evangélicos, toda regra tem exceção, evidentemente que não são todos, mas 99% já foram engolidos ou vão ser engolidos. 1% dos evangélicos ainda estão sobrevivendo e correndo o risco de ser engolido. Presta bem atenção para você entender. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos fala que o diabo, ele tem um certo poder. Presta bem atenção. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa esse versículo aqui. Não é maravilha que o próprio Satanás tem poder de se transfigurar um anjo de luz. Presta bem atenção. Essa fala aqui não é para essas pessoas. Presta bem atenção que eu vou falar aqui, para você entender. Tipo assim, uma pessoa que tem um transporte hoje, e aí essa pessoa empresta esse transporte para um colega. E aí aquele colega precisa de um transporte agora que ele emprestou para esse outro colega. E esse outro colega, por amar, adorar o bem material, não empresta para ele. Aí esse outro colega, quando está na roda de crente, começa a falar mal desse outro colega. Não, esse tipo de mentalidade, por favor, passa o vídeo, não assiste de jeito nenhum. Tipo assim também, esse colega que dá uma cesta básica para uma pessoa que está precisando, né? Aí depois essa pessoa que recebeu a cesta básica, essa pessoa que estava precisando, depois persegue essa pessoa que deu a cesta básica. E aí, quando eles estão naquela roda de crente, essa pessoa fica falando assim: eu dei comida para ele, eu dei casa para ele, eu dei cesta básica para esse casal, eu dei isso. Esse vídeo não é para esse tipo de mentalidade. Por favor, se você tem essa mentalidade, não assista esse vídeo de jeito nenhum. Porque é uma mentalidade, queridos amados irmãos, que não dá de acompanhar o que vai ser explicado aqui. O que vai ser pregado aqui é um tipo de mentalidade parada. Você está entendendo? Só para você entender, para você ficar por dentro. Preste bem atenção. O povo evangélico está sendo o quê? Engolido. Mas 99% do povo evangélico está sendo engolido. Queridos, primeiro, o homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. A fé é por ouvir a palavra de Deus. Aprenda uma coisa: palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Aprenda isso. Se você não aprender isso, misericórdia. Se você não meditar na palavra de Deus, misericórdia. Presta bem atenção, em nome de Jesus, para você ver como é que uma igreja nasce. Ela cresce e rompe para a glória de Deus.
quando o homem de Deus recebe a consagração e vai tomar conta de uma casa de Deus, tomar conta de um povo de Deus, né? Aonde ele começa do zero, todo o seu crescimento para essa casa de Deus se levantar é somente dízimo e oferta. Dízimo e oferta. E para você entender, existem situações que não levanta da água para o vinho, entende? Passa muitos anos para levantar. Financeiramente, aquela casa de Deus de 2 milhões, aquela casa de Deus de 3 milhões, aquela casa de Deus bonita, levantado somente no dízimo e oferta. Queridos, é um trabalho muito lindo, poderoso, onde o homem de Deus é honrado para a glória de Deus. Esse sim tem ministério, tem altar, tem chamado. Mas por que o povo evangélico está sendo engolido? 99% desse povo já foi engolido. E o resto que sobra, que é 1%, corre o risco de ser engolido também. Tem uma mentalidade que Deus vai concordar com o erro dele, com o erro dela. Você está entendendo? Essa mentalidade que parou, entende? Essa mentalidade que parou. A pessoa vai lutando no dízimo e nas ofertas para construir a casa de Deus, esperando o tempo de Deus, e as coisas não acontecem. 15 anos, 10 anos, 12 anos, 6 anos, entende? As coisas não acontecem. Aí Satanás resolve dar uma ajuda, né? Resolve dar uma ajuda. Aí manda muita lama, que é a área da corrupção. Mas manda lama demais. Prefeitos, vereadores e por aí vai. Aonde aquele líder espiritual faz um pacto com aquela lama e contamina a caminhada. Contamina a caminhada. E todo o esforço que ele passou para trás, de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Queridos, agora eles levantam da água para o vinho. E eu vou lhe dizer, é aqui que eu quero lhe falar, que essa mentalidade é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. Mas muito difícil mesmo, muito difícil mudar. Por quê? Porque quando você vai dar o conselho para essas pessoas, disse, queridos, vocês estão contaminados, vocês estão adorando a lama, vocês estão adorando a corrupção, vocês estão adorando políticos corruptos, vocês fizeram pacto com políticos corruptos, vocês têm que dar o voto para eles, você está entendendo? E eles dão dinheiro sujo para vocês. Esse tipo de coisa aí é como se você tivesse inveja, é como se você, tá entendendo, ainda não cresceu e fosse uma inveja muito grande. E essas lideranças vai falar, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho acreditado, só eu sei o que eu passei e o que eu estou passando para esse ministério estar aonde ele está. Aonde ele está. Aí você vê uma mentalidade que mesmo você abrindo os olhos das pessoas, as pessoas não vai lhe ouvir de jeito nenhum. Não vai lhe ouvir de jeito nenhum. Mas não vai lhe ouvir de jeito nenhum. Presta bem atenção para você entender, para você ficar por dentro. Esse tipo de evangélicos, quando eles terminam de cultuar, pode prestar atenção, eles fazem a roda ali, começa a falar da vida alheia, entende?
Quando eles descem do monte, eles se reúnem em grupo para falar da vida alheia. É que quem tem mais unção, quem rodopia mais, quem revela mais. É uma meninice, você está entendendo? Sem controle, sem controle. Quando você vai aconselhar, olha, vocês estão sendo engolidos por Satanás, vocês estão presos dentro de uma arapuca, eles ficam com raiva, eles se revoltam contra você. Você está entendendo? Então perceba que essa mentalidade é uma mentalidade que é quase impossível mudar. Você está entendendo? É quase impossível mudar. Por quê? Porque você vai aconselhar, você vai tentar abrir os olhos, dizer, olha, vocês estão contaminados. Olha, vocês estão bebendo lama, mas agora o glamour do dinheiro, da condição financeira, daquilo que nunca teve na vida, você está entendendo? Queridos, amados irmãos, é uma coisa assim, sabe, que você fica, é surpreendente. A mudança de mentalidade, você fica impactado. E você fica, tipo, com a mão atada, sabe, sem poder fazer nada. Satanás, ele sabe fazer o laço, ele sabe fazer arapuca direitinho, sabe? Ele sabe fazer arapuca direitinho. Nada contra quem prospera, quem tem um negócio e prospera, sabe? Uma loja, um supermercado, um mercadinho, glória a Deus. Honestamente, queridos amados irmãos, honestamente, você prosperando e botando a obra de Deus em primeiro lugar, não seu negócio em primeiro lugar, não o dinheiro em primeiro lugar, mas botando Deus em primeiro lugar, não da boca para fora. Porque se você botar da boca para fora o seu coração, ele vai começar a passar remorso para você. Você está entendendo? Que a obra de Deus está ficando para o lado, que a obra de Deus está ficando no canto. Não tem como você, mas se você bota Deus em primeiro lugar, na área da prosperidade, parabéns. Mas os pastores que prosperam bebendo lama, abraçado com a corrupção, e inventam uma desculpa, que foi Deus que abriu a porta, e ele recebeu a bênção. Queridos amados irmãos, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pastores que estão nessa situação, nessa mentalidade parada. Queridos, prestem bem atenção, só para vocês entenderem. Situações assim que você fica, sabe, você fica impactado. Tem uma jovem, há mais de 100 anos atrás, por nome de Helena White. Presta bem atenção. Essa jovem, só para você entender, essa jovem, ela deu o ensinamento, ela teve visões, e ela colocou uma regra, que até hoje, só para você entender, eu estou falando de um povo, de uma comunidade que estuda as escrituras, tá entendendo? Mas se você chegar para os medalhões, dessa comunidade hoje, de Helena White, se você chegar para essa comunidade e falar, eu não creio nas revelações de Helena White, eu não creio, e perguntar para essa comunidade que eu posso fazer parte dessa comunidade, os medalhões dessa comunidade vai dizer, não, você não pode fazer parte. Queridos amados irmãos, você tem que crer na cartilha dela. Então você percebe que o inimigo, ele sabe fazer a arapuca.
Ele sabe, você está entendendo, como armar a armadilha. E se você não mudar essa mentalidade, queridos, amados irmãos, esquece, você está entendendo? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, por aí, são tantos homens que prosperaram financeiramente. E o foco hoje não é alma. De muita gente o foco hoje não é alma. Não é subir a favela, não é ir em um lugar perigosos, não é visitar e pregar para traficantes perigosos, não. Meu irmão, é vestir a roupa de marca, ir para a casa de Deus e viver aquela faça, aquela mentalidade daquela água parada, daquela água que não se movimenta. Então esse vídeo, essa palavra, queridos amados irmãos, é um alerta, porque enquanto há vida, há esperança. Você tem que tomar uma atitude o mais rápido possível. Você tem que acordar o mais rápido possível. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Você tem que mudar essa mentalidade. Agora, jogar tudo que a lama te deu, dentro da casa de Deus. Perceba, tá entendendo? Que você defende dizendo que é de Deus. Mas no fundo, há uma acusação que naquele dia vai pesar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Queridos, naquele dia o negócio vai pegar. Jesus falou uma palavra que ele abreviou o dia, porque se ele viesse no dia determinado, é tipo assim, não encontraria mais ninguém. E eu posso entender toda a artimanha, a estratégia do inimigo para engolir os cristãos. Queridos, tem o quê? 1% dos evangélicos que ainda estão lutando. 99% já foi engolido. E agora, para mudar essa mentalidade pequena, é que é o grande problema. É tipo assim, sabe? É tipo assim, meu irmão, uma parábola, sabe? Toda a prosperidade que a lama, que os políticos corruptos te deu, joga fora e te alimpa, tá entendendo? E segue-me. Mas eles vão morrer jurando que tudo é de Deus, que Deus prosperou, que Deus deu. Você está entendendo? Queridos, o negócio é mais grave do que você pensa. Fica essa alerta, mas isso assim, para quem está com a mentalidade lá na frente, sabe? Para quem está com essa mentalidade, queridos, tipo assim, tentar, tipo assim, eu fiz isso por fulano e fulano me perseguiu. Se você está com essa mentalidade, esse vídeo não é para você. Fica essa alerta em nome de Jesus.